Vamos imaginar um cenário onde um soldado está em uma trincheira, o ar é espesso de fumaça, o chão treme com os tiros e o medo parece uma criatura viva agarrando a garganta de cada homem ao redor. Agora devemos nos perguntar: o que faz esse soldado levantar a cabeça e avançar quando tudo, praticamente tudo dentro dele implora pela fuga? Não é coragem momentânea, não é adrenalina pura, é o hábito. E sim o hábito de agir apesar do medo, o hábito de persistir, mesmo quando a lógica diz ao contrário. Hoje vamos mergulhar nesse território esquecido na mente humana, onde a persistência não é um dom nem talento, é treino. Vamos entender como os nossos hábitos moldam a nossa força mental e por que repetir atos de coragem, mesmo que ali pequenos, pode transformar a nossa vida. O que vamos refletir aqui nesses poucos minutos pode ser desconfortável para alguns, pode ser inspirador para outros, mas acima de tudo é real. Porque a mente, a nossa mente, ela absorve tudo o que nos alimenta, inclusive o medo. Você já reparou como que depois de algumas semanas indo à academia, isso é, se você vai à academia, mesmo em dias difíceis, você passa a ir sem pensar muito? Ou como dirigir um carro se torna quase automático com o tempo e com a prática? Isso acontece porque o nosso cérebro, ele é uma máquina de economia. Ele automatiza comportamentos para poupar energia. Mas essa máquina pode ser treinada para responder com coragem mesmo diante do medo. Soldados veteranos de batalha, de primeira batalha, revelam que sempre a primeira batalha é a mais difícil. A mão treme, a boca seca, mas com o tempo algo muda. Não porque o medo desaparece, ele continua lá, mas porque a repetição de atos de coragem cria uma espécie de blindagem mental. O hábito de agir se sobrepõe ao impulso de recuar. E aqui está um gancho importante. Se isso funciona em um campo de guerra, por que não funcionaria na nossa vida, nas nossas batalhas diárias? Em relatos de fuzileiros americanos, eles narram que, no começo, eles são refém do pavor, do medo, mas depois de tantos dias acordando e fazendo o que precisa ser feito, mesmo morrendo de medo, a coragem ela vira uma rotina diária deles. Agora, mudando um pouco, quero mudar um pouco de analogia. Vamos pensar na nossa mente como um jardim que talvez você tenha aí na sua casa. Se você plantar medo, insegurança, procrastinação, é isso que vai nascer, crescer e se espalhar. Mas se todos os dias você plantar a disciplina, a ousadia, o movimento novo, esses também florescerão. O hábito é, e aqui usando essa reflexão como base, o jardineiro invisível do nosso destino. Ele não aparece nas fotos de sucesso, não brilha nos holofotes, mas ele está lá, no bastidor da nossa vida, puxando os fios das nossas decisões. E o mais assustador é, ele pode ser tanto o vilão quanto o herói da nossa história. Quantas vezes você já adiou um sonho por medo, ou quantas vezes você não começou algo por achar que não é capaz? E se você tivesse começado mesmo com medo e repetido esse hábito todos os dias durante um ano, você ainda seria o mesmo? Acredito com certeza que não. Você estaria do outro lado, com cicatrizes talvez, mas com a mente que não recua ao primeiro sinal de perigo. A mente, a nossa mente, se acostuma com o que nós repetimos, e a persistência é filha legítima dessa repetição diária de bons hábitos. Voltando agora ao cenário militar, durante a Segunda Guerra Mundial, um experimento psicológico não oficial foi relatado ali por oficiais britânicos, onde eles notaram que todos os soldados recém-chegados ao fronte de batalha tinham uma taxa muito maior de colapsos emocionais do que os que já estavam há meses em combate. E aí está um detalhe bem óbvio, né? Os veteranos, mesmo em condições muito piores, eram mais estáveis, como efeito do hábito. A explosão de medo continua, combinada com a necessidade de agir apesar do medo. Cria neles um novo normal na mente desses homens. É claro, isso também traz traumas, isso é inegável. Mas a resistência imediata diante do medo aumentava com a prática. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade, que seria como enfrentar uma multidão para falar em público, encarar um projeto difícil, começar um relacionamento ou até mesmo mudar de carreira. Não são bombas explodindo, mas esse medo é real. Só que se você se forçar a agir repetidamente, o medo perde o controle e você assume esse controle. Você aos poucos toma as rédeas, o hábito se torna seu aliado silencioso.
Mas o que acontece quando você ou nós alimentamos o hábito errado? E se ao invés de enfrentar o medo, nós fugimos um dia, depois outro e mais outro? Sem perceber, nós ensinamos a nossa mente a evitar, que evitar é a solução. Isso, meu amigo, é o nascimento da paralisia, da procrastinação crônica, da dúvida eterna. É como um vírus lento que se espalha minando sua vontade de crescer. E pior, ele se disfarça de conforto, porque evitar é mais fácil, mais confortável. Porque repetir o que é seguro é sedutor, mas essa é uma enorme armadilha. O cérebro vai se apegar ao padrão mais frequente. Aí eu te pergunto, você está treinando sua mente para lutar ou para fugir? Está alimentando o guerreiro ou aquele refém dentro de você? Agora vamos entender como usar o hábito de forma consciente, como se fosse ali um exercício de musculação mental. Porque sim, coragem também se treina. E você vai aprender como fazer isso na prática agora. Bom, você não precisa estar em uma guerra para criar uma mente inabalável. Negativo, nada disso. Tudo começa com pequenos hábitos de coragem diária. Acordar cedo quando seu corpo implora ali para você ficar na cama. Dizer não quando tudo em você quer evitar o conflito. Começar aquela conversa difícil. Estudar quando ninguém está vendo. São esses gestos e o hábito de persistência é forjado. Crie rituais, associe ações corajosas com recompensa. Reflita sempre após agir com bravura, mesmo que mínima. Isso reforça a conexão mental. Você não pode subestimar o poder da constância. E se você acha que não tem disciplina, comece mesmo assim. A disciplina vem depois. O hábito cria disciplina. E a disciplina gera persistência. É um ciclo. E que você pode começar hoje, agora, nesse momento. A verdade é que o medo não desaparece. Ele apenas aprende a respeitar quem ousa enfrentar ele de frente todos os dias. Você tem medo? Ótimo, todos nós temos, mas poucos decidem treinar esse medo. Hoje talvez você esteja em uma guerra diferente, seja ela emocional, profissional, pessoal. E o campo de batalha ele é bem silencioso, interno, sem medalhas visíveis, mas isso não o torna menos real. A questão não é se você tem coragem, mas se você está disposto a cultivar essa coragem. Então, que tal começar agora? Escolha um ato pequeno que você tem evitado e faça, depois repita e depois repita de novo. Torne ele um hábito. A mente vai existir no começo, mas ela aprende rápido. E quando você menos esperar, a persistência vai deixar de ser um esforço e vai se tornar uma parte de quem você é. Bom, se esse vídeo tocou você de alguma forma, já compartilha com alguém que precisa também treinar esse ato de coragem. Já vou pedir para você se inscrever também aqui no canal, deixar o like e deixar aqui nos comentários qual hábito você vai treinar a partir de hoje. Porque no fim, todos estamos lutando na mesma guerra, a de sermos melhores hoje do que fomos ontem. Então, grande abraço e até o próximo vídeo.